Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. O tema que eu dei para esta palestra foi Homens são da terra e mulheres também. Reflexões sobre o casamento. No livro de Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão, o livro que celebra a dádiva, celebra o amor como dádiva de Deus, celebra o casamento, nós temos neste livro uma troca de diálogos. O livro começa no capítulo 1, no primeiro versículo, dizendo: este é o cântico dos cânticos de Salomão, ou seja, o principal, o melhor dos cânticos que Salomão compôs, o mais belo, o mais sublime. E daí você tem a mulher, a amada. Ela fala do verso 2 ao 4, e ela começa pedindo o beijo do amado. E ela continua, e de repente ela é interrompida por um coral de mulheres. Segunda parte do versículo 4, você tem um coral de mulheres. E daí, no verso 5, a amada, a mulher, ela retoma o seu discurso. Do verso 8 até o verso 11, o amado, o marido fala. Na verdade, neste ponto da narrativa, eles são apenas namorados ainda. Depois, no verso 12, a amada fala. No verso 16, no verso 12, a amada fala. No verso 15, o amado fala. A amada fala no 16. E assim vai até o final do livro. E de repente, no meio de uma das falas, o coral de mulheres interrompe. E assim prossegue. Meu desejo é que a gente consiga, em algum momento, em algum contexto, a gente consiga estudar juntos todo o livro de Cântico dos Cânticos. Eu tenho muito desejo de expor este livro, sobretudo para casais, numa época onde o casamento ele tem sido tão baleado, né, tão desprezado pelas pessoas, e as pessoas têm buscado os mais diversos subterfúgios para, de algum modo, apimentar o casamento, alegrar o casamento, reviver o casamento. E nós temos aqui um livro inspirado por Deus, que é o próprio livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. Mas hoje eu fiz um recorte. O que eu quero fazer hoje é pegar um versículo, que é do capítulo 2, no versículo 15. Dependendo da versão bíblica que você usa, eles vão atribuir o verso 15 à fala do coral de mulheres de Jerusalém, sobre o qual eu já disse a você. Outras versões vão atribuir o verso 15 ao homem, ao amado. Pelas pesquisas que eu fiz, pelas leituras em comentários que eu consultei, e a própria versão transformadora, nova versão transformadora, parece mais plausível que o verso 15 seja a fala da amada, da mulher. Na verdade, a NVT coloca como sendo o coral de mulheres falando. Parece melhor crer que foi a amada quem disse o que está em Colossenses 2, versículo 15. E diz assim o texto: peguem todas as raposas, as rapozinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. E daí ela continua: meu amado é meu e eu sou dele.
e vai falar do trabalho dele. Ele pastoreia entre os lírios e tudo mais. Mas note que há, da parte da mulher, uma preocupação aqui. A preocupação dela é que o vinhedo do amor, que estava florescendo para daí vir os cachos e os frutos, o vinhedo do amor estava sendo ameaçado. Uma ameaça externa, raposinhas. E daí ela diz: peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que elas destruam o nosso relacionamento, o nosso vinhedo, o nosso casamento, a nossa família, antes que seja tudo destruído, porque as videiras estão em flor, tudo muito frágil, a ponto de frutificar. É sobre isso que eu quero, nesta noite, refletir com vocês sobre o casamento. E quem sabe, nos próximos encontros de casal, ou de casais, a gente comece, digamos, uma exposição mais trecho a trecho do livro de Cântico dos Cânticos. Mas deixe-me trabalhar esse recorte com vocês. John Gray, ele ficou milionário da noite para o dia, com o best-seller Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Você já deve ter ouvido falar do livro, e a ideia pegou tanto que ele lançou Marte e Vênus no quarto. Marte e Vênus juntos para sempre. Porque Marte e Vênus colidem. E a outra obra, Marte e Vênus apaixonados, e outros títulos ainda, nesta mesma linha. A tese de John Gray é que homens e mulheres são diferentes, e de tão diferentes, parece que o homem é de Marte e a mulher é de Vênus. E realmente a gente é. O ser humano, homem e mulher, tal como Deus nos criou, ele tem diferenças, ele tem particularidades, ele tem peculiaridades que são dos homens e que são das mulheres. A gente pensa diferente, a gente processa as coisas diferentemente. Qualquer psicologia comportamental, já na introdução vai dizer disso. A gente pensa diferente, a gente percebe as coisas diferente, a gente sente diferente, a gente aprecia de forma diferente, a gente reage de forma distinta. Nós somos diferentes. Somos diferentes porque no plano de Deus há de haver a completude. Um só não conseguirá jamais refletir o todo que Deus planejou. Por isso que ele disse desde o início, não é bom que o homem esteja só. Nós somos diferentes e nós nos completamos no casamento. Somos realmente diferentes, fomos projetados de formas diferentes. Foi assim que Deus nos fez, e era essa a intenção dele. Que houvesse essa complementação entre homem e mulher. Nesse sentido, é até curioso, é até interessante você pensar no título, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Mas eu penso que há um pequeno equívoco nesse título do John Gray, porque ele não reflete exatamente as coisas como elas são de fato. Como eu disse, eu concordo que no casamento, marido e mulher são diferentes e eles precisam aprender a se comunicar bem, como é uma das coisas que John Gray vai tentar fazer no livro dele, é ensinar a arte da comunicação para que se consiga neutralizar as diferenças, para que se consiga atenuar as divergências. É necessário
crescer na habilidade de comunicação. Mas homens não são de Marte, mulheres não são de Vênus, nós não somos de planetas diferentes. Somos terráqueos, somos do planeta Terra. E ambos têm que aprender a lidar com isso se quiserem fazer do casamento uma experiência alegre e feliz que glorifica o Senhor Deus, o Criador do casamento. E se você veio a um encontro como este, de antemão eu te parabenizo e digo que eu reconheço, se você está aqui, há alguma fagulha de desejo de que haja, no mínimo, cultivo, se não a melhora do seu casamento. Cantares de Salomão, ele foi escrito para terráqueos. Esse livro trata, do começo ao fim, do amor que une um homem e uma mulher. E este amor, ele precisa ser vivido em harmonia tal, porque o plano divino para o seu casamento, o plano divino para todo e qualquer casamento, é que homem e mulher na aliança matrimonial reflitam o amor de Cristo pela sua igreja. É por isso que alguns comentaristas da Bíblia vão pegar este livro e vão dizer que ele se trata tão somente do amor de Deus pelo seu povo. O amado é Deus, a amada é Israel ou igreja. Eu digo, tudo bem, você pode até ver isso nesta direção, mas a figura de linguagem perderia o seu poder se antes de ser uma mera figura de linguagem, não descrevesse primeiro o que de fato tem que acontecer entre marido e mulher, para que eles, conforme Paulo vai desenvolver em Efésios 5, consigam demonstrar ao mundo de que modo Cristo amou a igreja, e de que modo a igreja se submete ao seu Cristo. O mundo precisa enxergar o modo como o homem, o marido, ama sua esposa, entregando-se por ela, e ela, em contrapartida, submete-se a ele em amor, como a igreja se submete a Jesus Cristo. Portanto, repito, a gente até pode usar Cantares de Salomão para falar do amor de Deus pelo povo dele. Mas a gente não pode pegar atalhos, porque é propósito divino que marido e mulher na relação conjugal espelhem o amor de Deus pelo seu povo. Portanto, o Cantares, ele descreve o caminho do amor trilhado pelos cônjuges apaixonados. O desafio de Salomão é encarnar a fé que deve penetrar todos os meandros da experiência humana, inclusive o leito conjugal. Se há algo em que não se fala nas igrejas evangélicas, e quando se fala se banaliza, é sobre o leito conjugal. É sobre o relacionamento sexual, marido e mulher, o prazer, a beleza, a sublimidade do gozo do casal. A sublimidade disso, porque é disso que trata este livro. Este livro, ele nasce primeiro da aliança. Se você voltar comigo, lá no capítulo 1, de Cantares, você vai ver dizendo assim: beije-me, no verso 2, beije-me mais uma vez, pois seu amor é mais doce que o vinho. Como é agradável seu perfume, seu nome é como a fragrância que se espalha. Não é de admirar que todas as moças o amem. Leve-me com você, venha, vamos depressa.
O rei me trouxe ao quarto dele. Ó rei, estamos alegres e felizes por sua causa, celebraremos seu amor mais que o vinho. E aí ela vai falar das complexidades dela, ou dos complexos dela. Eu sou morena e bela. Ó mulheres de Jerusalém, morenas como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão, não me olhem assim, porque eu sou morena. Havia algum complexo, por assim dizer, pela sua cor. E este livro vai mostrar essa mulher, inclusive, sendo curada no contexto de seu casamento. Mas o que Cantares estabelece de forma muito clara, muito direta, é o seguinte: eu sou do meu amado, Cantares 2, verso 16, e o meu amado é meu. Isso revela a aliança que ela e ele têm um com o outro. Eu sou dele e de mais ninguém. Ela é minha e de mais ninguém. Eu tenho somente a ela e ela tem tão somente a mim. Essa é a aliança diante do Criador. E ouça bem o que eu vou te dizer agora. E o fruto dessa aliança é o gozo matrimonial. É disso que trata esse livro. Não é de sexo livre ou vulgar. É de sexo no contexto da aliança, do casamento, das delícias e dos deleites, para revelar ao mundo o seguinte: todos quantos entram numa aliança com Deus, em Cristo Jesus, desfrutam de prazeres. Essa é a tese desse livro. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus está muito mais preocupado com o seu leito conjugal do que você jamais talvez tenha pensado sobre isso. Porque a aliança do casamento é para espelhar que numa aliança entre homem e mulher, entre a mulher e o homem, nesta aliança frutifica o prazer. Assim como na aliança que qualquer indivíduo tem com Deus em Cristo Jesus, ele desfruta de delícias e prazeres eternos. Esse é o propósito deste livro. Portanto, se nós tivéssemos que definir o livro de Cantares em apenas uma frase, eu penso que a gente poderia usar esta seguinte: a celebração do amor conjugal como dádiva, como dom, como presente de Deus. Dentre tantas passagens, como eu disse, eu escolhi Cantares 2, verso 15. Eu quero fazer 3 observações hoje à noite com você sobre este texto. E eu espero que o que foi dito até aqui, o que eu ainda direi a partir deste versículo, faça você se encantar com a leitura deste livro, e você leia este livro, e releia este livro, e quem sabe, num momento próximo, oportuno, a gente não crie um seminário para casais, baseado neste livro, etc. Queria muito que a nossa equipe considerasse algo assim, para a gente ver se a gente consegue fazer. Mas vamos lá, de novo, volte ao texto comigo. Pegue todas as raposas, as raposinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. 3 coisas. Primeira, as imagens que revelam o casamento. Qual foi a imagem que a autora desta frase, desta fala, qual foi a imagem, ou qual foram as imagens que ela usou para descrever o casamento? Você prestou atenção? Vinhedo, videiras em flor.
As imagens que revelam o casamento. Segundo, os inimigos que rondam o casamento. As raposas, as raposinhas. E terceiro, as iniciativas que reforçam o casamento. Ou seja, a reação da amada diante dos fatos. Como ela reage aqui para que as raposas e as raposinhas não destruam o vinhedo do amor, as videiras que estão em flor. Então nós temos aqui encapsulado neste único versículo imagens que revelam o casamento, inimigos que rondam o casamento e iniciativas que reforçam o casamento. Venha comigo e veja as imagens primeiro. Como eu disse no início, esse livro, ele é composto de discursos. Falam nele principalmente o homem, a mulher e as amigas, as mulheres de Jerusalém. No primeiro momento essa mulher está até enciumadinha, porque ela diz, todas acham você bonitão. Vocês viram no capítulo 1? E de fato Salomão deve ter sido o galã. Tarcísio Meira, Brad Pitt, longe. Intercalado a fala dos dois, tem a fala dessas mulheres, e neste texto ela vai falar do vinhedo, das videiras em flor. Aliás, gente, no livro de Cantares, vinhedos, videiras, jardins, pomares, plantas, são mencionados aproximadamente 20 vezes ao longo do livro inteiro. E essa é a linguagem simbólica de Salomão para descrever as belezas do relacionamento conjugal. Relacionamento este que precisa ser preservado dos ataques externos que visam, como eu já disse, a impedir o florescimento seguido de frutificação. Cantares de Salomão apresenta para nós o casamento como um jardim de amores, um pomar de sabores, uma plantação de plantas medicinais. A amada, aqui no capítulo 2, versículo 15, chamou o casamento de vinhedo, de videiras em flor, mas abra em Cantares capítulo 4 e veja como o amado pintou o casamento. Cantares de Salomão 4, de 12 a 15. Verso 12, Cantares 4, 12. O amado diz, você é meu jardim particular. Está falando da fidelidade. Você é meu jardim particular. Você é minha amiga. Que coisa linda para um homem dizer para sua mulher. Você é minha amiga. Minha noiva. Nascente fechada. Ou seja, uma fonte de água na minha propriedade, é só minha. Fonte escondida, ninguém mais bebe desta fonte. Ou como eu poderia explorar isso aqui com você, falando do prazer que se desfruta entre os dois, mas que ninguém precisa ficar sabendo, a descrição. Seus renovos, verso 13, seus brotos, seus botões, guardam um paraíso de romãs com especiarias raras, rena e nardo e açafrão, cálamo, perfumado e canela, com todas as árvores de incenso, com mirra, aloés e todas as outras especiarias finas. Você é uma fonte de jardim, um poço de água fresca que desce dos montes do Líbano. Note que neste jardim pintado por Salomão,
Neste jardim de amores existe pelo menos 3 tipos de plantas. Plantas medicinais, plantas frutíferas e plantas para o embelezamento do ambiente. Plantas medicinais, aloé, mirra, açafrão. Plantas aromáticas, o nardo, o cálamo. Plantas frutíferas, plantas que promovem beleza, videiras, romanzeiras, rena, etc. Meu povo, o que Salomão quer dizer com árvores tão distintas, com plantas tão variadas num mesmo lugar, que ele chama de meu casamento? Ele está dizendo que o casamento é um lugar de cura, porque tem plantas medicinais. Você não vai casar com a mulher perfeita, e ela vai morrer imperfeita, e você não vai casar com um homem perfeito, e ele morrerá imperfeito. O casamento é um lugar de cura. É um lugar de perfumes, é um lugar, portanto, de testemunho. O bom perfume de Cristo. E o casamento é também um lugar de desfrute. Plantas saborosas e plantas bonitas para a vista. Como me faz falta lugares bonitos. E eu sei que para você também. Como me faz falta andar pela nossa cidade e ver prédios restaurados, bonitos, antigos, belos. Hoje mesmo, passei pela Praça Cívica e tanto buraco ainda, e tanta coisa pichada de novo. Como faz falta a beleza. Como faz falta o cheiro gostoso. Como faz falta o sabor delicioso, como faz falta uma planta que cura. É isto o casamento. O casamento é o contexto onde Deus trabalha de forma mais profunda na sua santificação. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Casamento é lugar de cura. E você não pode ser do tipo: eu não quero ir no médico, ele vai encontrar doença. Meu sogro era assim. Eu estou quase assim, tem 3 anos que eu não faço check-up. Mas esse ano eu faço, estou chegando a 50, tem que fazer. Casamento é lugar de cura. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 5, 25. Olha o seu papel no casamento, homem. Noivo, namorado. Olha o que você terá que ser no casamento. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. E qual era o fim do amor de Cristo pela igreja? Paulo explica: Cristo entregou a vida por ela a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Você é instrumento de cura para sua esposa, e o único instrumento que você deve portar para curá-la é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Lugar de cura, lugar de santificação, lugar de transformação. Eu gosto muito do que um teólogo católico, Henri Nouwen, dizia. Ele dizia que o pastor, ele é o doente que cura. E é mesmo, porque todo pastor é também doente, posto que ele é pecador. Ele é o doente que cura, o marido é o doente que cura. E na medida em que a gente, homem, eu, você, homem de Deus, na medida em que a gente vai sendo curado por Deus, pela palavra e o Espírito,
nós vamos derramando cura e vamos nos tornando instrumentos de santificação. Colossenses 3. Deixe-me te dar um padrão. Esse capítulo inteiro é um capítulo para você voltar a ele de novo e de novo, para você pensar sobre o seu casamento. Capítulo 3 de Colossenses, verso 1. Espero que você esteja com a Bíblia diante de você, seja no celular, tablet ou uma Bíblia física, porque eu quero primeiro que você tenha uma visão geral. Olha para a sua Bíblia e veja o seguinte, eu estou usando a NVT, nova versão transformadora. No verso 1, Paulo diz assim, uma vez que, ele vai descrever um acontecimento. Verso 5. Portanto façam. Verso 10, revistam-se. Verso 12, visto que. Verso 16, que a mensagem a respeito de Cristo e tal. Ora, Paulo está mostrando para nós como dois pecadores, já que estamos falando de casamento, como dois pecadores vivem junto, individualmente, cada um buscando cura e se dispondo como instrumento de cura. O marido buscando cura e se colocando como instrumento de cura. A mulher buscando cura e se colocando como instrumento de cura. É isso que está aqui no capítulo 3. O marido sendo o aloé, o marido sendo a mirra, a esposa sendo o açafrão na cura um do outro. Como? Preste atenção, leia comigo, verso 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Uma vez que vocês são cristãos, olhem para Cristo. Ele é o alvo, Ele é o modelo, Ele é a cura. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Menos mundo e mais céu nos seus olhos, na sua mente, no seu coração, menos coisas e mais Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Porque no verso 3 ele vai dizer, vocês morreram para esta vida. Se vocês se dizem crentes, lembrem-se, vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida não está neste mundo, não está nas coisas que você busca como subterfúgio para resolver seus problemas. A cura não está neste mundo, a satisfação não está neste mundo, o prazer não está neste mundo. Vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo, em Deus. É em Cristo que você busca o propósito para a sua vida, o prazer para você viver. E quando Cristo, que é a sua vida, meu povo, por isso que o Salmo 63 é tão importante. Verso 3, a graça de Jesus é melhor do que a própria vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. O que Paulo fez aqui? O que ele disse para o marido? O que ele disse para a esposa? Ele contradisse até o título que eu dei para essa palestra. Homens não são da terra, nem as mulheres. Se eu tivesse feito melhor minha tarefa de casa, eu teria dado outro título. Homens são do céu, mulheres também. Porque é isto que Paulo está dizendo. E se nós morremos, se a nossa vida não é aqui, se a nossa vida é Cristo, a gente tem que olhar para lá. Agora no verso 5, Paulo diz, olha, uma vez que vocês morreram, uma vez que a vida de vocês não está aqui, uma vez que a vida para o seu casamento não está nesta terra,
Você tem que fazer alguma coisa. Primeiro, olhe para o alto, olhe para Cristo, busque em Cristo. Mas Paulo é prático. No verso 5 ele vai dizer coisas mais concretas do que significa viver olhando para Cristo e buscando vida em Cristo, onde a vida do crente está escondida em Cristo. O que você tem que fazer? Marido, mulher, preste atenção. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. E quantos pecados são trazidos para o seu coração? Quantos pecados são trazidos para a sua cama? Quantos pecados são trazidos para a sua casa, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos? Façam morrer as coisas terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da pornografia, do adultério, da prostituição. Fiquem longe disso. Longe da impureza, longe da paixão sensual, longe dos desejos maus, longe da ganância, que é a idolatria, longe. Mas desde pequenininho a gente ensina os próprios filhos a idolatrarem o ganho. Não, você tem que escolher alguma coisa para fazer que vai te dar dinheiro. Eu entendo o que você está dizendo com isso. Mas se você encerra a sua educação de filho só nisso, você arrebentou com a vida dele. Faça morrer isso. Faça morrer esses pecados. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus, Paulo diz. E aí ele faz a gente prestar atenção. No verso 7 ele diz: vocês costumavam praticar essas coisas quando sua vida ainda era do mundo. Sua vida não é mais do mundo, ou é? Porque se a sua vida não é mais do mundo, essas coisas não são práticas de vida para você. Mas agora é o momento, verso 8, de se livrarem da ira. Olha o casamento com ira. Paulo está ensinando o marido e a mulher a olharem para as coisas do alto, olhar para Cristo, sendo curados e ao mesmo tempo curando. Na medida em que são curados, vão curando um ao outro. Façam morrer essas coisas, os pecados do corpo, os pecados da carne. Faça morrer a ira. Faça morrer a raiva. Faça morrer a maldade. Faça morrer a maledicência. Faça morrer a linguagem obscena. Não minta, marido, para a esposa. Não minta, esposa, para o marido, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e todas as suas práticas perversas não vestem mais vocês. Vocês não são deste mundo, não são de Vênus, não são de Marte, não são da terra, vocês são do céu. Ele mandou você tirar as coisas do mundo, agora ele manda você vestir as coisas do céu. Verso 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados, marido e mulher, à medida que aprendem. Olha como é que vem a renovação, gente. Não é simplesmente se marcando uma segunda lua de mel para salvar o casamento. Esse ano a gente faz 25 anos de casado, Cris e eu. E a gente está doido numa segunda lua de mel. Mas pela graça de Deus eu posso te dizer, o que nós vamos fazer nesta segunda lua de mel, seja em Marzagão, seja em Londres, seja onde Deus nos der condição de ir, é celebrar o que a gente, graças a Deus, já vive diariamente. Eu morria de medo de não ser fiel. Eu morria de medo de não ter prazer numa mulher só. Hoje, 25 anos depois, é muito melhor o vinho que eu bebo da minha mulher. Revista-se da nova natureza, seja renovado. De que modo? De que modo você renova
o amor pela mulher, o amor pelo marido, o amor pelo casamento, o amor pela igreja, o amor pela vida celestial. Como? Não é simplesmente fazendo coisas que o mundo faz e ninguém precisa nascer de novo para receber as sugestões do mundo. Use uma lingerie mais picante. Alguns até sugerem 50 tons de cinza para apimentar o sexo do casal. Isso é uma loucura. Como é que você renova o apetite sexual pela esposa, pelo marido? À medida que você aprende a conhecer seu Criador. É isso que Paulo está dizendo. À medida em que você aprende a conhecer seu Criador e se tornar semelhante a Ele. Aqui é que está o pulo do gato para o seu casamento. A Cris é testemunha. Quando eu quis voltar com ela e ela não queria, com todas as razões, porque eu já tinha ficado com todas e mais tantas. Um dia eu saí com ela, não lembro se foi na Pamonharia Oeste, não lembro onde foi que eu queria voltar com ela, já era crente, achava que Deus estava me chamando para o ministério. Eu falei, eu vou ser fiel, amor. Você não vai? Vou. E não é por causa de você, não, é porque eu amo meu Deus. Ela ficou mais ofendida ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela sabe disso. E se não fosse o amor pelo meu Deus, eu jamais seria o homem que eu procuro ser para ela e para os meus filhos e para a minha igreja e para o que Deus me dá para fazer. Eu sei de onde eu vim e eu sei o velho homem que mora aqui dentro. Eu sei o que eu seria e me dá medo disso. A renovação, a cura para você curar, essa cura vem na medida em que você conhece o seu Criador, conhece o seu Deus. Sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele nessa nova vida. Não importa se você é judeu ou gentil, ou seja, no casamento, não importa se ela é tão diferente de você e ele tão diferente dela, porque quantas vezes eu já ouvi isso, pastor, essa mulher não é a com quem eu casei, eu não conheço ela mais, eu não conheço mais esse homem. Paulo está dizendo, é possível judeu e gentil tão distintos, tão diferentes, tão antagônicos. Não importa se você é judeu ou gentil, se são tão diferentes, se você é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, não importa o nível social de um ou do outro, não importa o costume que um e o outro traz para o casamento. Nossa, nós somos criados tão diferentes, pastor. Eu sei disso. Eu também fui, e ela também foi. E todos serão. Eu achava que só minha mãe sabia fazer lista de supermercado. No primeiro mercado eu queria que ela fosse lá na casa da minha mãe, Cleude Lúcia Pires Peixoto, sentasse com ela. Deixa a mãezinha fazer a lista para você, amor. Eu divorcio quase antes do primeiro Passe Bem. Lembra do Passe Bem? Eu sou daquele tempo. Antes do Alô Brasil, antes da primeira ida ao Alô Brasil, supermercado Marcos, quase que eu perco o casamento. Por quê? Porque são tão distintos. E Paulo está dizendo, não importa. Cristo é tudo o que importa. Paulo está dizendo. O que importa para o seu casamento é Cristo. Ou é Cristo ou é nada. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos, no marido e na mulher. Ai, se não viver. Em última instância, todo relacionamento conjugal que vai mal reflete um relacionamento mal entre você e seu Cristo.
Porque é assim. Cristo é o que importa. Agora é óbvio, eu não estou falando aqui de casos de abuso. Isso é crime. Crime se resolve com a justiça comum. Eu jamais vou aconselhar uma mulher para se subordinar a um homem abusivo e tudo mais que vocês sabem que caracterizam violência, abuso e etc. Jamais. Isso é crime. Mas se os problemas são de diferenças, de divergências, Paulo está dizendo, se Cristo é tudo, você consegue. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros, perdoem quando a mulher te ofender, perdoe quando o marido te ofender, lembre-se de que o Senhor perdoou você, de modo que você também deve perdoar. Acima de tudo, revista-se de amor que une todos nós em perfeita harmonia. Revistam-se de amor, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Se Paulo está falando isso para a igreja, imagina o que ele não diria para marido e mulher que são uma só carne. Sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, com coração agradecido, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. O casamento é lugar de cura. Na medida em que você é curada, você cura. Na medida em que você é curado, você cura. O casamento é lugar de testemunho. O propósito principal de Deus para o seu casamento é o testemunho que você tem que dar ao mundo do amor de Cristo pela igreja. Efésios 5:31. Veja comigo. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. O casamento é o contexto para se desfrutar dos mais doces prazeres. Ele é lugar de cura, ele é lugar de testemunho. É para o mundo olhar para o relacionamento marido e mulher, tão diferentes, tão distintos, ele tão ogro, ela tão princesa, mas se amam, se respeitam, se abençoam, e eles falam, qual é o segredo disso? É o amor de Cristo. Mas o casamento é lugar de prazeres. É lugar de frutas saborosas, é lugar de frutas e de plantas bonitas. Eu poderia ler tantos textos falando da beleza e do prazer do casamento. Eclesiastes 9:9. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida sem sentido, que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Alegre-se com a sua mulher. Seja divertido. Seja divertida. Provérbios 5:18. Olha que lindo esse texto. Os solteiros tampem os ouvidos agora. Imagina eu pregando isso aqui domingo à noite. Seja abençoada a sua fonte, o seu casamento. Alegre-se com a mulher da sua juventude, ela é gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa os satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor todo o tempo.
É lugar de prazer sexual o casamento. É lugar de prazer, marido e mulher à mesa, com filhos e netos ao redor, Salmo 128, e assim por diante. Essas são as imagens que revelam o casamento. Um lugar de cura, um lugar de testemunho, um lugar de desfrute. Eu vou encerrar por aqui. Eu poderia falar dos inimigos, quem sabe no próximo encontro. E eu poderia falar das iniciativas que reforçam o casamento. A gente vai voltar nisso. Este ano nós teremos outro encontro. A gente volta a isto. Mas hoje é muito importante que você pegue o que eu tentei mostrar para você. Primeira coisa, tenha os olhos desta mulher que está vendo o problema se aproximando, as raposas, as raposinhas. Eu quero falar sobre raposas e raposinhas que destroem casamentos, no próximo encontro de casais. Você tem que pedir socorro, você tem que enxergar isso, mas para você entender a segunda parte, essa primeira parte tem que estar muito bem resolvida no seu coração e praticada. Você tem que olhar para o seu casamento, você tem que dizer: Deus, esse casamento é para cura, para minha cura, para a cura dele, é para a cura dela. E você só conseguirá curar ele e ela na medida em que cada um em Cristo vai se curando, como eu tentei mostrar usando o apóstolo Paulo. Faça um compromisso hoje à noite de conhecer mais de Cristo, de deixar o bisturi da palavra de Deus ir arrancando. Você já viu o açougueiro limpar o filé, a peça de filé? Ela cheia de nervos e ele vai com aquela faca fininha. Acho tão bonito, parece fácil quem está vendo. E o açougueiro vai tirando os nervos e as gorduras, e de repente ele entrega aquela peça bela. Aí eu digo: deixa que em casa eu faço um medalhão. Ficou fácil, é só pá, 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 pá. Mas aquela limpeza, deixa a palavra de Deus limpar você. Pare de olhar para as coisas da terra. Você não vai encontrar prazer aqui. Este não é seu lugar. Lugar de cura, lugar de testemunho. Testemunho do que Cristo tem feito em você, por você, através de você. Tão diferentes, tão distintos e tão bonitos juntos, refletindo o amor de Cristo pela igreja, a submissão da igreja a Cristo. Casamento é lugar de desfrute. Marido e mulher com sexo gostoso, sim. E se lembrando de novo e de novo, esse prazer é fruto da aliança. E essa aliança que eu tenho com o meu Deus me dá também prazeres e delícias. É para isso, é nessa direção que aponta o casamento. Lugar de cura, lugar de testemunho, lugar de desfrute, lugar de beleza, lugar de sabores, lugar de cheiros. Que o Senhor Jesus te abençoe. E que o Senhor Jesus te ensine a olhar para essas imagens que revelam o casamento. No próximo encontro, os inimigos que rondam e as iniciativas que restauram o casamento. Oremos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o estado em que cada um de nós aqui se encontra. O que vai e o que está em cada coração, em cada casa, em cada relacionamento. Que o Senhor mesmo opere, devolvendo a esperança
fazendo nascer a fé, e desse modo frutificando o amor. Ó Deus, opere nos que estão recém-casados, naqueles que por anos já caminham juntos, nos que estão sonhando, contemplando a vida conjugal, namorados, noivos. Possamos todos juntos entender as imagens que revelam o casamento. Um vinhedo de amores, videiras em flor, plantas medicinais, plantas aromáticas, plantas decorativas, plantas que saciam a fome. Ó Deus, opere um milagre entre nós. Pegue aqui meus 5 pães e 2 peixinhos e multiplique isso em cada coração, em cada lar, em cada casamento. Em nome de Jesus. Amém.